Isso que eu ia perguntar para o senhor. Estamos indo para a terceira semana de quarentena, professor. Eu não consigo mais compreender. Os lanchinhos são infinitos agora. As informações são desencontradas, né? Tem declarações de autoridades médicas que trabalharam em assunto de pandemia no passado. Ele calcula um prazo entre 12 e 13 semanas para a epidemia desaparecer. Enquanto não contaminar 70%, 75% da população, o coronavírus continua atacando, né? Então, é difícil você avaliar se esse isolamento social, um tempo tão longo, resolve o problema ou não. Eu sei que os estados americanos e os estados da Europa aderiram a esse isolamento social horizontal, mas o mesmo não aconteceu com os países asiáticos, né? Então, eu acho que tem que avaliar as duas hipóteses, né? Internamento ou um isolamento vertical. Pessoas que apresentam fatores de risco, como idosos, diabéticos, quem tem pressão alta, ou pessoas muito gordas, digamos assim, deveriam ficar em isolamento. Mas não apanhar a população como um todo, porque desse jeito você vai acabar matando aos poucos a população carente de fome, né? É verdade. A fome no mundo inteiro mata 1000 vezes mais do que qualquer pandemia. Só para você ter uma ideia, está morrendo uma pessoa a cada 4 segundos no planeta, entendeu? Então, em cada minuto, quanto que vai dar? 24 mortes por minuto, né? Então, isso é muito mais, infinitamente maior do que o coronavírus. Então, você precisa avaliar essa situação também. Você não pode ficar em isolamento horizontalizado 6, 7, 8 meses, porque aí quando acabar a pandemia, uma parcela ponderável da população terá morrido de fome e a economia estará quebrada, não é? Aliás, professor, ontem a ida em reunião no Palácio Planalto, no meio da tarde ali, do pedacinho no começo na verdade no começo da tarde, entre as 11 e 1h, o presidente Bolsonaro foi ao STF ter ali com vários empresários ali com o Toffoli, né, para ali comentar esse caso ali com o protocolo deles. O senhor acompanhou, o que o senhor acha desse movimento, né? Está criticado hoje, mas de repente não é uma coisa tão ruim, ele está tentando conduzir de alguma forma, né? Você já está no bom caminho. Hoje de manhã tivemos debate com o ministro Dias Toffoli, lá na FEComércio, um debate virtual, em que Sua Excelência fez a exposição sobre a competência dos poderes nessa era de coronavírus, e 3 dos manifestantes criticaram veementemente a atitude do presidente Bolsonaro, dizendo que aquilo foi uma ingerência indevida no Poder Judiciário, que foi uma forma de coação. Enfim, foi uma crítica virulenta. Mas, na minha vez, eu não quis entrar nessa polêmica, porque tinha outras 2 questões para abordar, mas aqui para você eu posso dizer que o presidente Bolsonaro fez muito bem em ir ao Supremo Tribunal Federal, e ele não foi apenas na condição de chefe do Poder Executivo da União, ele foi na condição de chefe do Estado Federal Brasileiro, entendeu? Então não há como sustentar que o presidente Dias Toffoli não deveria ter recebido. Só faltava o presidente da Corte Suprema rejeitar a visita de um chefe de Estado. Isso não existe. Então, o que o presidente Bolsonaro, no meu entender, quis manifestar era exatamente dividir com o chefe do Poder Judiciário as suas preocupações na área econômica. Por isso que ele levou os empresários que querem abertura da atividade econômica. Porque se a economia morrer, aí não adianta ficar fazendo planos de tratamento de saúde, porque aí a saúde vai para o brejo também.
entendeu? É verdade. Então, eu não vejo razão para fazer uma crítica tão contundente contra a visita do presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, como se ele tivesse influenciado qualquer coisa no sentido de acabar com a independência do Poder Judiciário. Tanto não acabou que no dia seguinte o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade da medida provisória que quebrou o sigilo de comunicações a favor do IBGE. Né? Então, e esse encontro foi bom porque o ministro Toffoli traçou com firmeza uma diretriz. Cabe à União coordenar as ações tendentes a combater o coronavírus, entendeu? Então, hoje, na palestra, ele preconizou, inclusive, criação de um comitê gestor da crise para equacionar, para evitar esse conflito de competências entre as entidades políticas que compõem a federação. Professor, só para... Depois eu queria falar dessa questão de aumento do tributo do ITCMD, mas eu queria saber o que o senhor acha daquela questão da abertura do vídeo da reunião dos ministros, porque agora está dizendo que o STF vai definir acesso, reunião interna. O senhor acha que também vai ficar escancarando tudo assim, professor? Bom, os julgamentos do Supremo sempre foram públicos, né? É verdade, também televisionado, né? Então não há segredo, né? A não ser naquelas ações que correm em segredo de justiça, tudo mais deve ser disponibilizado ao público, né? Não vejo nada demais. Professor, essa questão agora teve o negócio da Assembleia Legislativa de São Paulo do aumento do ITCMD, né? Que é essa PL 205 de 2020. Como é que o senhor está vendo isso? Porque causou alvoroço também, né? Todo mundo começou a comentar. É coisa de pessoas oportunistas que estão agindo na contramão da conjuntura atual e estão, de certa forma, boicotando a firme ação do governo central. Não é? O momento, é claro que o Estado precisa de receita porque está perdendo a sua principal arrecadação, que é o ICMS, mas por conta do planejamento do próprio Estado, que inventou esse tal de isolamento social horizontal. Então, a atividade econômica recaiu e, por consequência, caiu a arrecadação do ICMS. Então, esse deputado do PT, que propôs essa medida, ele quer recuperar via a tributação progressiva do ITCMD. Eu não vejo no momento inoportuno, porque agora é o momento de dar moratória, de dar financiamento em dinheiro para as empresas cambaleadas e pessoas físicas que se estabeleceram individualmente no comércio, entendeu? Então, não faz sentido isso daí. Da mesma forma que não faz sentido o projeto de criação de imposto sobre grande fortuna, que o Senado Federal está discutindo. Não é? Todas essas medidas vêm na contramão da conjuntura atual. E essa questão, doutor, a questão do Alexandre Ramagem, nessa discussão do diretor-geral, para a nomeação do diretor-geral, aí passa lá porque ele saiu do departamento, já é o segundo que estavam determinando, quer dizer, a gente passou a semana, está discutindo ainda a nomeação do diretor da Polícia Federal. Como é que o senhor está avaliando isso? Isso, eu não sei se definitivamente, já está resolvido, pelo menos por hora, com a nomeação do chefe da ABIN, né? Então, se ele já estava no cargo de chefe da ABIN, não vejo por que não poderia ir para a chefia da Diretoria-Geral da Polícia Federal. É a mesma pessoa, né? Então, não sei se a Advocacia Geral da União fez o recurso contra a sustação liminar. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal deveria reformular seu regimento interno para vedar que ministros, por decisão monocrática, sustem atos do chefe de outros poderes. Né? Isso tem que ser uma decisão do plenário. Né? Professor, tem agora essa semana também, está se discutindo bastante, e o pessoal às vezes termina não entendendo aquela questão do votamento
da votação do orçamento de guerra, né? Então, o pessoal não está entendendo muito bem. O pessoal fala, é a questão da Covid, não é. Só pode dar uma explanada sobre o assunto? Esse orçamento de guerra veio exatamente em função da Covid-19, que demanda despesas extraordinárias que as dotações orçamentárias previstas não serão suficientes. Então, não se trata de um orçamento paralelo. É o mesmo orçamento, só que está flexibilizando os princípios constitucionais orçamentários. Não é mais preciso observar a regra de ouro para fazer despesas necessárias com combate ao coronavírus. Pode-se abrir crédito extraordinário para transferir para os estados e municípios, não é? Usando verba de qualquer dotação. Não é? Inclusive, não precisa mais alcançar as metas fiscais do superávit primário e superávit nominal. Então, está flexibilizando. E como a flexibilização das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal pode ensejar desvios de verbas, então criou-se aí um comitê gestor da crise, né? Em caráter emergencial, composto pelo presidente da República, 5 ministros de Estado, mais os representantes do governo estadual, municipal, Distrito Federal, e do Senado e da Câmara, para gerenciar, fiscalizar e executar as verbas necessárias ao combate eficiente do coronavírus. Isso que é o orçamento de guerra. Mas, com todo esse cuidado, tenho certeza absoluta que é a tradição dos nossos políticos cometerem desvios orçamentários. Muita verba vai sumir, vai desaparecer no meio do caminho. Entendeu? Professor, e olha, essa aqui está mexendo com a nossa vida, né, cidadão da cidade de São Paulo demais, né? O bloqueio, né, das vias, né? Semana passada, o prefeito Bruno Covas tinha feito aí um outro trâmite de bloqueio, aquele negócio de escalonar o horário, né? E aí, então, teria horário X, de 17 às 10, começou a atravancar médico, o pessoal não conseguia ir para o hospital e tal. Agora mudou tudo. Agora é dia par, dia ímpar. Eu estou até confuso com tudo isso. Eu não sei se eu posso sair para ir no médico, no hospital, na farmácia. A gente fica meio, né, passado com isso. Se aquele lockdown parcial já era prendeu médicos, paramédicos, enfermeiros no meio do congestionamento, chegaram atrasados 4, 5 horas nos hospitais, né? Prendeu pessoal que presta serviços nas áreas essenciais, prejudicou tremendamente a população de São Paulo. Por isso que o Ministério Público Estadual abriu uma investigação para apurar. Essa prefeitura fez algum planejamento, fez um estudo prévio para implantar aqueles bloqueios nas ruas e avenidas que tanta confusão gerou. Aliás, eu falei sobre isso um dia antes da entrada em vigor desse bloqueio, e ficou um dia só. No dia seguinte foi revogado por causa da reação popular, e agora parece que ele fez pior. Inventou um rodízio na base da placa par e ímpar por 24 horas do dia. Então, se você sair e não conseguir chegar ao local de origem até meia-noite, você tem que pernoitar. Você tem que, não pode, no dia seguinte você não pode retomar. Tem que ser no dia seguinte ao seguinte, entendeu? Tem que ficar 2 dias. Isso daí é coisa de louco, entendeu? Agora, é evidente que tráfego local é de competência municipal, mas eu estou vendo aí um desvio de finalidade, porque ele está fazendo isso não para melhorar o fluxo de trânsito, para isso que ele tem o poder de remanejar, fazer rodízio, fazer bloqueio, não é? Não, ao contrário, ele quer dificultar, criar um pânico entre a população para ver se ele fica preso dentro de sua casa e não sai. Ora, ele está usando um poder que ele tem
para atingir uma outra finalidade, que não tem nada a ver com o fluxo de trânsito. A finalidade que ele está visando é atrapalhar, tumultuar o trânsito para obrigar você a ficar em casa. Não é? Isso se chama ato de improbidade administrativa, se desvio de finalidade. Professor, e também vai entupir o transporte público, né? Porque o transporte público que não vai ter carro. Agora, quem tem que sair, Walter, de uma forma ou de outra, ele vai sair. Ele vai superlotar o metrô, superlotar o ônibus, mas que vai transferir com maior velocidade e proporção o vírus do coronavírus. Entendeu? É verdade, é inevitável isso. Professor, que eu achei a questão do inquérito lá, das acusações do Sérgio Moro lá, está no STF, aí ficou a briga, quer dizer, cada semana tem assim, começa a semana é uma coisa, sexta-feira é uma coisa e quarta-feira é outra, você fica até perdido, né? Mas para não deixar esquecer o negócio do inquérito, né? Todo mundo que assistiu o depoimento do Sérgio Moro ficou assim, mais ou menos... digamos, insatisfeito porque ele praticamente desmentiu tudo que ele fez de acusação no dia da demissão. Ele disse que em nenhum momento acusou o presidente da prática de crime. Só que ele descreveu minuciosamente a conduta tipificada no artigo 299 do Código Penal, que é a falsidade ideológica. Demissão a pedido quando ninguém pediu. E assinatura do Sérgio Moro quando ele não assinou. Então, ele, na verdade, ele descreveu a conduta tipificada, só que ele não acusou o presidente de prática de crime, foi o que ele falou. E também declarou que em nenhum momento o presidente pediu, ou solicitou, ou exigiu o relatório da inteligência da Polícia Federal, entendeu? Então, na verdade, se não há mais acusação de infração penal, esse inquérito tem que morrer. Esse inquérito, se prosseguir para apurar outro tipo de infrações, ele está incidindo no desvio de finalidade. Porque outro tipo de infrações de natureza administrativa tem que ser apurado por outra instância, a instância legislativa. Ato de improbidade, isso é matéria de crime de responsabilidade, de competência da Câmara. Entendeu? Não tem que o Supremo Tribunal Federal prosseguir com o inquérito para apurar outras infrações que não sejam de natureza penal. Aí é triste isso, né, professor? E a questão tão discutida, desse negócio do isolamento horizontal, vertical, a gente não está chegando ao consenso, né? E, na verdade, eu estava falando um pouquinho antes com o empresário, eles estão apavorados agora, porque diz que a gente vai até dia 30 agora do mês. E ele diz que não aguenta até outubro, em agosto, essa situação. Vamos passar junho, julho, o negócio está ficando complicado. O que o senhor acha disso? Eu acho que, inclusive, essa quarentena ou isolamento horizontal, radicalizado, eu acho um atentado, inclusive, aos direitos humanos. Agora, quem tem o poder aquisitivo é muito bom. Ele fica num bem bom, aí na sua mansão, no seu palacete, basta clicar aqui, clicar lá, os alimentos vêm à sua mesa, as roupas vêm, os demais itens vêm, e os pobres? E os pobres? Como é que ele vai utilizar alguém para entregar alguma coisa? Ele não tem dinheiro nem para comprar comida. Eles estão revezando refeições, Walter. Quando almoça, não pode jantar. E é uma comida básica, pão e leite, coisa assim, com arroz, feijão, nada de carne, nada de peixe, nada de verduras, entendeu? Então, ele tem que pensar nessa gente. Agora, o prefeito, em vez de preconizar uma medida social para atendimento desse pessoal confinado, que não tem como comer, ele fica aí divulgando a abertura de 13 mil covas, 13 mil caixões, é uma coisa macabra. Ele pode até abrir, mas não precisa ficar divulgando essas coisas, não é? Para apavorar, gerar um pânico na população. Isso é muito ruim. Eu acho que está faltando um pouco de razoabilidade nas ações do prefeito.
Tá muito triste, porque a gente liga a TV e a mídia também não ajuda, né, professor? Eu fiquei apavorado. Eu fiquei mostrando lá 13 mil covas abertas. Para que isso? Eu concordo com o senhor. Tá ficando de fato, não tá, a gente não está aguentando. As pessoas ficam com essa questão aflorada, né? Só para finalizar, porque eu já sei que a gente vai ter outras questões. Teve aí, só para a gente... É que até a noite muda tudo, né, professor? Mas o senhor está pelo menos... É difícil, mas deixa eu lhe falar, o que o senhor acha dessa questão dos cargos que está sendo discutido agora? Porque o presidente tem que também buscar apoio, né, para poder fazer as reformas. E também, duas coisas que eu ia perguntar para o senhor em uma. A questão das máscaras, agora é obrigatório a gente usar a máscara, né? Então, primeiro, esse negócio dos cargos, só para finalizar, né? O senhor acha que agora essa distribuição de cargo, estão falando que é assim, né? Mas na verdade ele está se confabulando, né? Num presidencialismo de coalizão, não adianta ficar batendo o pé em cima da nada de política velha, né? Então, da cá toma lá, embora em proporções menores, de certa forma tem que existir, não é? Então, é natural que um parlamentar, para apoiar os projetos do executivo, ele queira algo em troca, não em termos de benefício pessoal, mas em benefício do eleitorado que o parlamentar representa, entendeu? Os setores que ele representa. Então, isso daí não pode ser combatido assim a ferro e fogo, né? Senão você vai aprofundando esse parlamentarismo de fato, né? O que está acontecendo, né? Você já viu tocar duas propostas, uma na Câmara, outra no Senado, não tem jeito, deixando o Executivo de lado, e o Executivo, para não aumentar a confusão, ele não está mandando a terceira proposta, né? É verdade. Então, isso não existe. Isso não existe. Quem conhece o sistema tributário, quem conhece onde está a fraqueza na matéria de arrecadação, qual é o desempenho de cada tributo, não é o executivo, não é o legislativo. Só porque hoje já gerou crítica. Essa é uma pergunta assim meio descabida, mas o que o senhor acha dessa questão de usar máscara de forma obrigatória? Porque tudo aqui no Brasil está assim, né? Agora, num país de povo esclarecido, isso daí não precisa colocar nas instruções, né? Cada um usa máscara, né? Agora, aqui é preciso fazer lei para tudo, né? Fazer lei do silêncio, a lei proibindo pancadão, a lei proibindo de bater na porta da sua casa à meia-noite, entendeu? Tudo precisa de regulamentação. E que o povo não cumpre. Mesmo assim não cumpre. Entendeu? É verdade. Agora, é falta de conscientização, é falta de civilidade, é falta de amadurecimento com as questões que envolvem a coletividade, o meio ambiente, entendeu? Então, tudo precisa ser em termos de coerção legislativa. Professor, para encerrar, mas eu sei que a grande dúvida que a gente tem, antes de pedir a licença para o senhor, né, aproveitando esse momento, o pessoal está muito preocupado dessa volta à questão econômica, né? O senhor acha que o país vai aguentar muito tempo sem produção? Porque essa questão dos empresários ter ido lá ontem, você fala, a gente não vai aguentar depois que os benefícios cessarem, né? Esses R$600. O senhor acha quanto tempo que a gente demora para uma retomada? Sei que o mundo está todo difícil. Isso daí você precisa perguntar para o ministro Paulo Guedes, que segundo o presidente ele tem carta branca, não é? Mas, pelo grau de preocupação do presidente da República, que é o responsável pela condução da política econômica da nação, pode-se concluir que não pode ficar 6 meses sem fazer nada. Como ele disse, dinheiro um dia vai acabar. E aí como é que faz? Os governadores, eles querem implementar uma política de paralisação da atividade comercial, uma atividade lucrativa, que rende tributos, não é? Mas eles não fazem
nada em termos de arrumar recursos financeiros para financiar esses programas sociais. Tudo eles pedem para a União. E quando a União não dá voluntariamente, eles conseguem emplacar uma medida legislativa que obriga a União a transferir. Aqueles 98 bilhões, no fim, o frigir dos ovos ficou para 60 e poucos bilhões, né, de transferência. Ainda com contrapartida de os estados e municípios não poderem fazer o reajuste salarial de seus servidores, né? Professor, eu estava falando, para encerrar, o doutor Marco Jorowski perguntou se vai sair mais alguma coisa no forno de obra do senhor esses dias, mas já acabou de sair um livro, né? Acabou de sair, agora no segundo semestre vai sair um livro sobre imunidade, não incidência e isenção, né? Perfeito. Ele está falando, excelente aula, professor Arada, está aqui embaixo falando o Marco. Eu queria agradecer muito, professor, e dizer o seguinte, né? Estamos indo para o terceiro mês de quarentena, terceira quarentena, não mês, né? Mas está quase dando 3 meses, né? E dizer para o senhor que é difícil a gente estar nessa situação, está em saudade aí dessas nossas conversas pessoais, viu? Obrigado, viu, professor? Um abraço, na quarta viu? semana acho que encerra, verificando o precedente dos outros países. É verdade, o senhor falou isso. Eu lembro que o senhor falou que a gente precisava sair para o semiaberto, no quarto mês, não é quarta semana. No quarto mês acho que desaparece essa curva ascendente. Tomara, que a gente não dá mais para aguentar isso, né? Professor, obrigado, viu? Um abraço. Até a próxima semana. Abraço. Até a próxima. Tchau.